E aí, pessoal, tudo bem? Começando aqui, tá? Com a correção da primeira semana em relação ao PET 5. E aqui ele traz conceitos relacionados à porcentagem, tá bom, pessoal? Um assunto que nós já vimos em sala de aula, mas nós vamos trabalhar novamente com ele. Então, observe o seguinte. O quadro abaixo mostra os preços antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, o caderno custava R$ 6,80 e teve um reajuste. A borracha custava R$ 2,80 e teve um certo reajuste. A caixa de lápis custava R$ 7,20 e teve esse reajuste. Guilherme, o que seria um reajuste? O reajuste, pessoal, é uma alteração no preço do produto. Ele pode alterar-se para um preço maior ou alterar-se para um preço menor, tá? Se altera para um preço maior, significa que ele ficou mais caro, ou seja, eu vou ter que gastar mais dinheiro para comprar o mesmo produto. Agora, se ele tem um reajuste para o valor abaixo, né? Significa que ficou mais barato. Isso é vantajoso para o consumidor. Então vamos lá. De quanto foi esse reajuste? Aqui, menos 15%, aqui, mais 25% e aqui, menos 10%. O que vocês entendem por esses negativos? Significa que o preço diminuiu, concorda? Diminuiu num percentual de 15%. Aí você fala, mas quanto, Guilherme? Em real, quanto que isso dá? Vamos calcular. Aqui foi um acréscimo de 25%. Mas, Guilherme, como é que eu vou calcular? Qual é essa parte em relação a esse todo? Então, vamos fazer esses cálculos. A primeira coisa, pessoal, como por exemplo, eu vou calcular 15% de 6,80. Como que eu vou calcular isso aí? Lembra, pessoal, que uma porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100. Então, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. Tá vendo? O símbolo de porcentagem some e aparece uma fração de denominador 100. 25% é 25 sobre 100. 4% é 4 sobre 100, sempre. Então, eu preciso calcular 4 sobre 100 de 6,80, ou seja, 6,8. Pessoal, e aí que vem a mágica. Sempre vocês vão fazer o seguinte. Eu aconselho, faça esses cálculos inicialmente na calculadora, tá bom? Então, é o seguinte. Vamos sempre multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, tá bom? Ou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. A ordem não importa, tá bom? Então, observa o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui para vocês. Então, observa o seguinte, ó. Eu tenho 6,80, tá bom? Coloque vírgula, não coloque ponto. E eu vou multiplicar pelo de cima, ou seja, vezes 15, deu 102. O resultado eu divido pelo de baixo, ou seja, deu o equivalente a 1,02. Aí, pessoal, observa o seguinte. Quer dizer que 15% de 6,80 é 1,2. Só que o reajuste foi de menos, ó. E foi um reajuste negativo. Significa que o preço decresceu em R$ 1,02. Significa que o preço final é os 6,80 que eu tinha menos 1,02. Tá bom? Eu sei que o resultado é positivo, mas vou fazer a diferença. De 0 eu não tiro 2. Pego o emprestado, fica 7, vai 1. 10 menos 2, 8. Abaixa as vírgulas. 7 menos 0, 7. E 6 menos 1, 5. Ou seja, o novo preço desse produto é de R$ 5,78. Vamos fazer a mesma coisa que a borracha. Então, eu preciso calcular 25% de 2,80. Ora, 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100 de 2,80. Pessoal, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Eu estou começando a multiplicar pelo de cima, mas aqui, pessoal, não tem diferença para gente, tá bom? Então, ó, estou pegando 2,80, vou multiplicar por 25, deu 70. Esse resultado 70, esse resultado 70 eu vou dividir por 100, ou seja,
vai dar um total de 0,70, ou seja, 70 centavos. Então, se o produto custava 2,80, se eu retirar esses 70 centavos, ele passa... Retirar não, pessoal, é mais 25%, né? É um acréscimo positivo. Significa que ele ficou mais caro. Então, se ele já custava 2,80, vamos lá. Se ele já custava 2,80 e o preço subiu 70 centavos, logo eu vou ter que realizar essa soma, tá bom? 0 mais 0, 0. 8 mais 7 dá 15. Põe o 5, sobe 1. Abaixa a vírgula. 1 mais 2, 3. Esse produto vai custar R$3,50, tá bom? E por último, pessoal, fazendo o mesmo processo, tentem fazer a mesma coisa que eu fiz, tá bom? Vocês vão perceber que nesse caso aqui, ó, 10% de 7,20 vai dar, né? Isso aqui a gente tô fazendo meio de cabeça, tá bom? Fazendo o mesmo processo que a gente fez. 10% de 7,20 equivale a 10 sobre 100 de 7,20. Se vocês fizerem os cálculos, vai dar 72 centavos, tá bom? Pessoal, dando 72 centavos, o produto custava 7,20. Ora, teve um reajuste negativo, logo o preço está menor do que estava. Então, vou pegar o preço anterior, que era 7,20, e vou retirar o desconto que foi dado de 72 centavos. 72 centavos. Fazendo essa diferença, eu sei que vai ser equivalente a de 0 eu não tiro 2, pega emprestado aqui, fica 1 e vai 10. 10 menos 2, 8. De 1 eu não tiro 7, pega emprestado, fica 6, vai 11. 11 menos 7, 4. E aqui, 6. Então, esse produto aqui custa R$ 6,48, certo? Então, olha só, após os ajustes, esses materiais escolares em ordem crescente, do menor para o maior. Então, isso aqui é o menor, esse aqui é o próximo, esse aqui é o último. Então, vem a borracha, que é o primeiro item, na ordem dos preços. Depois vem o caderno, que é o segundo item. E depois, por último, a caixa de lápis. Então, borracha, caderno, caixa de lápis. A nossa alternativa correta é a A, tá bom? Então, o 2 não era para fazer, tá, pessoal? Eu já havia falado para vocês. Então, vamos para o exercício 3. O salário bruto de Ana Clara, que era de R$3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%, ou seja, ela passou a ganhar mais, acréscimo de 10%. Sabendo que o empregador desconta 11% do seu salário, responda as seguintes questões. Então, qual é o salário bruto de Ana Clara após o ajuste? Eu quero saber quanto ela ganha após esse acréscimo de 10%. Então, vamos lá. O salário dela é quanto? R$3.000. Então, 3.000. Sofreu um ajuste, um acréscimo de mais 10%, concorda? Então, preciso calcular o quê? Preciso calcular 10% de 3.000. Mais 10% de 3.000 equivale a 10 sobre 100 de 3.000, tá bom? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se eu pegar, pessoal, 3.000 e dividir por 100, vai dar 30. E 30 vezes 10, que é 30, né, do resultado de 3.000 dividido por 100. Deu 30. 30 vezes 10, 300. Estou colocando 00 porque isso aqui é em real, tá bom? Então, o salário dela passa a ser de R$3.300. Esse é o salário dela agora. Só que desse valor é descontado 11% do INSS. A gente já vai falar sobre o que é isso. Então, preciso calcular agora o quê? 11% de 3.300. Ora, 11% de 3.300 é a mesma coisa que 11 sobre 100 de 3.300, certo? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Se eu pegar 3.300 e dividir por 100, vai dar 33. 33 vezes 11, ou 11 vezes 33, é melhor, né?
1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Coloco mais ou 0. 1 vezes 3, 3. 3, 3. Vai ficar 3, 6, 3. Ou seja, pessoal, isso aqui equivale a um desconto de R$363. Logo, o que sobra para ela? Bom, se ela ganha... Vou fazer um pontilhado aqui, tá bom? Se ela ganha 3.300 e é descontado sempre dela R$363, vamos ver quanto sobra? De 0 eu não tiro 3. Teria que pegar emprestado para esse cara, mas também não tem nada. Vou pegar emprestado para esse, sobra 2, vai 1. Mas eu quero aqui. Corto, fica 9, vai 1. 10 menos 3, 7. 9 menos 6, 3. De 2 eu não tiro 3. Pego emprestado, fica 2, vai 1. Fica 12. 12 menos 3, 9. E 2 menos 0 aqui, né? Vai ficar... Ou seja, o salário dela é de 2.937. Vamos lá as nossas questões. A primeira pergunta é: qual o salário bruto após o reajuste? O salário bruto é de R$3.300, certo? Vou colocar aqui os decimais. Qual o salário líquido que sobra para ela no final após o desconto do INSS, tá bom? Antes e depois do reajuste. Ora, antes é 3.300, porque não teve desconto nenhum. E depois do reajuste, qual o salário líquido? Ah, ele está pedindo para a gente saber o salário líquido antes do acréscimo de 10% e depois. Só que não vamos fazer isso não, é desnecessário. Vamos saber qual é o salário líquido que sobra para ela depois que ela teve um aumento de 10%, tá bom? Então, a gente fez o cálculo, né? Com o aumento de 10% ela ganhava 3.300, com o desconto de 11%, ela ganha líquido 2.937. Então aqui, ó, a B, 2.937. Tem um ponto aqui, tá bom, pessoal? O ponto, ele separa a centena da primeira unidade milhar. Qual o significado da sigla INSS? Qual é a razão desse desconto do salário do servidor? Se vocês pesquisarem, pessoal, INSS, pergunta para os pais de vocês o que isso significa. É um desconto que é feito do salário da pessoa para a contribuição com a Previdência. Sabe aquele salário que o aposentado recebe ao final da vida? Pois é, a pessoa contribui toda a vida dela, né? Todo mês é descontado uma porcentagem do salário dela para que quando ela chegue na velhice ela tenha um benefício, tá bom? Esse benefício é o valor da aposentadoria. Então, vamos para o 4. Sua mãe fez um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Para isso, pediu sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Pessoal, aqui é basicamente vocês construir os valores que vocês querem. Eu vou construir os valores de tal forma que a soma vai dar 10, tá bom? Então eu vou falar que eu gastei R$4 com leite, R$2 com ovo, olha, deu 6. R$2 com cenoura e R$2 com chocolate, tá bom? Então o meu custo do bolo foi equivalente a R$10. Então, custo do bolo. Certo? Ah, Guilherme, você está gastando de cenoura e chocolate, quase a mesma coisa, você está doido? Mas enfim, o meu bolo é desse jeito, beleza? Então vamos ver o que ele quer que eu faça. Pegando aqui o próximo. Supondo que vocês queiram vender esse bolo. Estipule um percentual para acrescentar no valor total investido. Ou seja, o bolo será vendido por um acréscimo de... Então, o custo para mim, para fabricar, foi de R$10. Eu quero ter um lucro sobre esse valor. Então vamos supor que eu quero ter um lucro de 30% sobre esse valor. Qual o valor da venda do bolo? Ora, eu quero saber então, pessoal, o meu bolo ele custou R$10. Só que eu vou aumentar o valor dele em 30%. Esse daqui vai ser o meu ganho, tá bom? Então a questão é, quanto que o bolo vai custar no final? Então praticamente eu tenho que calcular o quê? 30% de 10, tá bom? Mas calcular 30% de 10 equivale a calcular 30 sobre 100 de 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, em vez de fazer 10 dividido por 100, né, que vai dar um decimal, eu já vou multiplicar por 30. Então, primeiro eu vou multiplicar por 30 e o resultado dividir por 100. Então,
observa o seguinte, pessoal. Se eu pegar e fazer 30 vezes 10, vai dar 300. E 300 dividido por 100 vai dar 3. Então, pessoal, o meu bolo passa a custar R$10 do meu custo, mais o acréscimo de 3, que é o meu lucro. Eu vou vender ele por R$13, tá bom? Então, as minhas condições para esse exercício é que a venda do bolo seja por R$13. Qual será o lucro obtido? O meu lucro é a diferença do custo e o valor de venda. O meu lucro será de R$3, tá bom? Afinal, eu gastei 10 e vendi por 13. A diferença é o meu lucro. Qual será o valor de venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Pessoal, ora, se eu quero saber qual é o valor da venda de 5 bolos e com o percentual de acréscimo, ora, com percentual de acréscimo significa que eu estou vendendo por 13. Ora, se eu estou vendendo 5 bolos iguais a esse, eu tenho que resolver a multiplicação 5 vezes 13. E no meu caso, tá? Se o bolo de vocês ficou em R$20, vocês vão fazer 5 vezes 20. 5 vezes 13 vai ser equivalente a R$65. Tá? Pessoal, então, finalizamos o problema 4, né? Então, pessoal, ó, o problema 5 eu não quero que vocês façam, tá bom? Eu achei muito complexo, fora do contexto. Então, tanto o problema 2 quanto o problema 5 eu cancelei, tá bom? Então, é isso, a correção. Qualquer dúvida é só me procurar. Um abraço.